Olá, turma, bom dia. Vamos ao nosso ditado de todas as segundas-feiras. Se você está chegando no canal, meu nome é Isabel. Se você quer acompanhar o nosso ditado, se inscreva, ative o sininho, que todas as segundas-feiras nós temos um ditado, que são palavras e frases. As palavras que vamos aprender hoje, olha, seria bom que você copiasse. A primeira é paciência. Ciência. Paciência tem acento circunflexo. Paciência. A segunda é hábito. Hábito se escreve com H. Hábito. Hábito tem acento no A. A terceira é estimulado. 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 A outra é infância. Infância. Infância tem acento circunflexo. Infância. A próxima é criança. Criança. Com C cedilha. Criança. Agora, olha, inserir. 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 O que é inserir? É colocar, fixar. Inserir. Diária. Diária. Diária tem acento no A. Então, preste bem atenção nestas palavrinhas, que são as palavrinhas que vão cair no nosso ditado. Ó. Paciência, hábito, com H, estimulado, infância, criança, inserir e diária. Agora, eu vou copiar o texto, você vai apenas ler, depois que eu vou apagar e assim vou ditar para você. Estou fazendo assim porque fica fácil para muitas pessoas, muitos estavam tendo dificuldade. Se você não consegue acompanhar, não tem importância. Copie o texto, porque copiando também se aprende. Eu vou começar com letra maiúscula, porque é início de frase. A primeira frase é: muitas pessoas não têm paciência para ler um livro. Ó, muitas pessoas não têm paciência, não tem acento circunflexo, porque está no plural, muitas pessoas não têm paciência, não coube tracinho. Paciência. Tá vendo como é importante saber separar as sílabas? Paciência tem acento circunflexo. Muitas
pessoas não têm paciência para ler um livro. Para ler um livro. Ponto final. Muitas pessoas não têm paciência para ler um livro. Na outra linha, letra maiúscula, o hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância. O hábito com H. O hábito tem acento. O hábito da leitura. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância. Infância também tem acento circunflexo, vírgula. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância para que a criança aprenda a gostar de ler. Para que a criança, com C cedilha, aprenda a gostar de ler. Ponto final. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância para que a criança aprenda a gostar de ler. Ponto final. Na outra linha, letra maiúscula, procure inserir a leitura na sua rotina diária. Procure inserir. O que é inserir? Nós aprendemos colocar, fixar. Procure inserir a leitura na sua rotina diária. Diária tem acento no A. Ponto final. Procure inserir a leitura na sua rotina diária. Agora, eu vou apagar o textinho e vou ditar para você escrever, tá bom? Então, letra maiúscula, porque é início de frase. Muitas pessoas. Pode escrever devagar, eu vou ditar devagar. Muitas pessoas
Muitas pessoas não têm o tem com acento circunflexo, porque está no plural a frase. Muitas pessoas não têm paciência. Também tem acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho. Muitas pessoas não têm paciência para ler um livro. Para ler um livro. Ponto final. Vou repetir. Muitas pessoas não têm paciência para ler um livro. Ponto final. Na outra linha, letra maiúscula. O hábito é com H e tem acento. O hábito da leitura. O hábito da leitura deve ser, o hábito da leitura deve ser estimulado. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância. Ainda na infância. Infância tem acento circunflexo, vírgula. Vou repetir. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância, vírgula, para que a criança aprenda, a gostar de ler. Ponto final. A gostar de ler. Presta bem atenção no som das palavras, ó. Gostar. Termina com R, ó. O R é só para prolongar. O S também, ó. Gostar. Ler. Gostar de ler. Ler também. Termina com R. Ponto final. Vou repetir a frase. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância, vírgula, para que a criança aprenda a gostar de ler. Ponto final. Na outra linha, letra maiúscula. Procure inserir
inserir é com S. O S aí tem som de C. Procure inserir a leitura. Procure inserir a leitura na sua rotina diária. Ponto final. Procure inserir a leitura na sua rotina diária. Diária tem acento no A. Ponto final. Vou repetir mais uma vez esta frase. Procure inserir a leitura na sua rotina diária. Ponto final. Agora eu vou repetir o texto inteiro, porque se alguém se perdeu, de repente ainda pode se encontrar aí. Letra maiúscula, porque é início de frase. Muitas pessoas não têm paciência para ler um livro. Ponto final. Letra maiúscula na outra linha. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância, vírgula, para que a criança aprenda a gostar de ler. Ponto final. Na outra linha, letra maiúscula, procure inserir a leitura na sua rotina diária. Não se esqueça que inserir é colocar, fixar. Agora, eu vou escrever no quadrinho e você vai corrigir. Se você não conseguiu, você pode copiar, tá bom? Corrija aí, ó. Letra maiúscula, muitas. Muitas pessoas não têm aqui tem circunflexo. Muitas pessoas não têm paciência Muitas pessoas não têm paciência para ler um livro. Para ler um livro. Ponto final. Na outra linha, letra maiúscula, o hábito. Hábito tem acento. O hábito da leitura. O hábito da leitura deve ser estimulado. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância. Ainda na infância. Infância tem acento circunflexo, vírgula. Para que a criança
criança com C cedilha, para que a criança aprenda a gostar de ler. A gostar de ler. Ponto final. Na outra linha, letra maiúscula, procure inserir a leitura na sua rotina diária. Na sua rotina diária. Ponto final. Sempre que vocês escrevem, leiam para ver se escreveram corretamente. É muito importante ler depois que escreveram. Muitas pessoas não têm paciência para ler um livro. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda da infância, para que a criança aprenda a gostar de ler. Procure inserir a leitura na sua rotina diária. Então agora você corrija. Se você acertou, parabéns. Se não acertou, copie o texto, porque copiando também se aprende. Tenha paciência. Se você for copiando, for acompanhando as aulas, aos poucos você vai desenvolver tanto a sua escrita como a sua leitura, tá bom? Gente, por hoje é só. Muito obrigado a todos vocês. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Dê o seu like, o seu joinha. E não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva. Assim, todas as segundas-feiras, você pode acompanhar o nosso ditado. Muito obrigada a todos vocês e um bom dia a todos.